Você está sofrendo para poder renomear materiais dentro do seu template no Revit? Então, seus problemas acabaram. Eu vou te mostrar nesse vídeo como desenvolver uma rotina no Dynamo que vai sanar esse problema. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Lucas e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como a gente, utilizando a ferramenta Dynamo, podemos criar rapidamente aqui uma rotina bem simples, uma rotina bem pequena, mas muito útil, que vai otimizar e muito o seu trabalho de renomear materiais dentro do Revit. Você vai poder renomear um trecho de vários materiais ou você vai poder renomear todo um nome de um único material, certo? Não se preocupe se você não tem nenhuma prática com o Dynamo. Essa é uma rotina bem simples, bem básica. Eu acredito que mesmo quem nunca teve nenhum contato com a ferramenta vai conseguir levar numa boa aqui essa aula, certo? E se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta desse tipo de aprendizado, aproveita para deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para você tanto mostrar pra gente que esse é um conteúdo de relevância, que você quer ver mais desse conteúdo aqui no canal, como também para você dar aquela força, dar apoio aqui à nossa comunidade, ao nosso crescimento, certinho? Faz isso pela gente que eu tenho certeza que você vai receber tudo de volta em dobro. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo? Cá estamos de volta no projeto da nossa casa. Se você caiu de paraquedas hoje na Neurobim, saiba que essa casa que você está vendo aqui, ó, nós temos uma playlist completa ensinando a modelar ela do zero. Eu vou deixar o link aqui em cima. A gente faz tudo, a gente cria as paredes, o telhado, tudo do jeito que você está vendo aí. A gente parte do zero até a folha de impressão. Dá uma olhada que eu acho que você vai gostar bastante, certo? Aproveitando também que hoje o tema do vídeo é sobre Dynamo, eu queria dizer que aqui no nosso canal também nós temos vários vídeos gratuitos ensinando a modelar diversas rotinas no Dynamo, certo? Eu tenho vídeo ensinando a calcular abertura por ambiente, vou deixar o link aqui em cima. Tenho vídeo também ensinando a criar pisos a partir de ambientes, certo? Dá uma olhada aqui. E eu tenho também um mini curso que vai lhe mostrar os primeiros passos assim para você perder um pouco aquele receio, aquele medo que muitas vezes as pessoas têm em relação ao Dynamo. Também vou deixar aqui em cima, beleza? Dá uma conferida que eu acho que pode agregar bastante. Mas vamos lá, vamos então entrar aqui no nosso Dynamo, você vai vir aqui na guia gerenciar. Ah, outra coisa também, é irrelevante a versão do Dynamo que você estiver utilizando. Pode ser qualquer, a versão do Revit, perdão. A versão do Revit pode ser qualquer uma, certo? Eu estou aqui com a versão 2022, mas poderia ser qualquer outra versão. Vamos entrar aqui na guia gerenciar e vamos clicar aqui em Dynamo, certo? Ele vai abrir então a janela do Dynamo. Se essa for a primeira vez que você está abrindo o Dynamo no seu computador, é possível que leve um pouquinho mais de tempo, porque o Revit vai ainda fazer algumas configurações, certo? E provavelmente vai aparecer também uma janelinha, um pop-up, perguntando se você quer fazer um tutorial, se você quer conhecer a interface do programa, aí você pode acessar isso ou você pode fechar, tranquilo? Então, chegando aqui na página inicial do programa, nós vamos clicar aqui em Novo, certo? E fazer aqui um apanhado rápido, né? Nós temos aqui a nossa área de trabalho, onde basicamente a gente vai fazer a construção da nossa rotina, nós vamos criar os nossos nós, vamos fazer todas aquelas conexões até chegar no nosso resultado. Aqui nós temos a nossa library, a nossa biblioteca, que é onde estão armazenados todos os nós que vieram junto com o Dynamo, e ainda tem mais alguns aqui que eu baixei também de alguns pacotes, mas não se preocupe que se eu usar algum nó que não seja nativo do Dynamo, eu vou avisar para você, certo? E vou te mostrar como é que você faz para conseguir esse nó também. O nosso objetivo aqui é pegar todos os nossos materiais e selecionar um trecho do nome daquele material e modificar aquele trecho do nome por outro trecho, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer no Dynamo é puxar todos os materiais que a gente tem carregado no nosso projeto ou no nosso template para dentro do Dynamo. É bom que você saiba que o Dynamo ele vai coletar informações do projeto que estiver aberto no Revit. No caso, eu estou com esse projeto aqui dessa casa, então é dele que eu vou puxar todos os materiais existentes. Para eu selecionar todos os meus materiais do projeto e trazer eles aqui para o Dynamo, eu venho aqui na biblioteca, clico aqui em Revit, vou aqui em Selection, expando, e aí eu vou pegar esse nó aqui, ó, chamado Categories. Com o nó Categories, deixa eu tirar um pouco o zoom aqui.
Com o nó Categories, eu posso selecionar uma das categorias existentes dentro do Revit. Perceba que é uma lista bem grande de categorias. Para a gente ser mais objetivo, você pode colocar o mouse em cima de um dos nomes e digitar no teclado o nome que você está buscando. No meu caso é materiais. Você tem que digitar esse nome um pouquinho rápido, porque se você for apertando uma letra de cada vez, o que vai acontecer é o seguinte: você vai apertar M, depois você vai apertar A, e aí ele não vai entender que ali você está fazendo uma sequência, certo? Então você tem que digitar um pouquinho rápido para ele entender que aquela sequência correta dos nomes, certo? Então, materiais. E o que eu vou fazer agora é pegar todos os elementos de uma categoria, ó, All Elements of Category. Com esse nó, alimentando o meu Categories nessa entrada, é só clicar com o botão de esquerda aqui e clicar aqui, a gente agora vai puxar todos os elementos que são da categoria materiais para dentro do nosso Dynamo. Então eu estou puxando todos os meus 133 materiais que existem hoje nesse meu projeto para dentro do meu Dynamo. E aí aqui a gente verifica o nome do elemento, material, e o ID dele, né? Que é basicamente o que diferencia todos eles aqui. Nenhum elemento nunca vai ter a mesma ID que qualquer outro elemento. Então, agora eu acabei de puxar toda a minha biblioteca de materiais para dentro do Dynamo. Só uma curiosidade, para a gente buscar nós aqui dentro da nossa biblioteca, a gente não precisa necessariamente localizar eles aqui na árvore. Se você já sabe o nome do nó, você pode simplesmente vir aqui em Search e digitar o nome do nó, que aí você percebe, ó, que já aparece a opção para a gente puxar, certo? Se você quiser deletar um nó da área de trabalho, você clica nele, aperta Delete, e se você quiser mover ele, é só você clicar com o botão esquerdo do mouse pelo nome, e você pode mover ele também. Bom, estou então com toda a minha lista de materiais aqui. O que eu vou fazer agora é pegar o nome desses materiais. Então eu vou vir aqui em Search e vou digitar element.name. Element.name. Percebam uma coisa interessante, eu estou usando meu Dynamo em português, mas os nomes dos nós eles vêm todos em inglês. Então não tem como traduzir isso, certo? A gente vai ter que aprender a trabalhar com esses comandos em inglês. E eu vou pegar esse primeiro nó que aparece aqui, ó. Esse nó ele serve especificamente para buscar o nome de um elemento. Então eu tenho aqui uma lista de elementos, certo? Que são os meus materiais. E eu vou alimentar agora esse meu terceiro nó, que vai me mostrar agora o nome de cada um desses meus 133 materiais. Perceba que eu tenho 133 itens nessa lista. E aqui eu mantenho a mesma quantidade, os mesmos 133 itens, só que agora uma lista contendo nomes, enquanto antes eu tinha uma lista contendo elementos, certo? São duas coisas diferentes. Então nessa minha lista aqui, perceba que eu tenho vários materiais que possuem a palavra massa. Por exemplo, massa padrão de sombra, massa padrão de abertura. E aí se a gente for descendo, a gente tem massa padrão de parede externa, interna, zona, telhado, vidraça. Vamos dizer que eu não quero mais usar o nome massa. Essa palavra não ficou legal. Eu vou mudar agora para argamassa, certo? Então, essa minha rotina vai detectar todos os nomes que possuem massa dentro daquela composição e aí eu vou filtrar todos os materiais que têm massa como parte do seu nome, perfeito? Então, para a gente fazer digamos assim, começar a fazer esse filtro, né, identificar quais têm o nome massa e quais não tem, a gente vai usar um nó, que o nome dele, ó, é string. Você vai digitar string.contain. Contain em inglês, C-O-N-T-A-I-N-S, certo? Você não precisa digitar o nome completo. Quando você digita uma parte dele, você já consegue filtrar o nó que você quer. E é exatamente esse aqui, ó, contains inspect abcd. Esse nó ele serve justamente para verificar se dentro de uma string, e quando eu falar string, entenda texto, porque uma string, ela na verdade se refere a uma sequência de caracteres, né? O que pra gente, o mais comum é entender uma string como um texto. Então ele vai buscar dentro de um texto uma sequência de caracteres e vai dizer se aquela sequência existe ou não naquele texto, certo? Então eu vou alimentar aqui onde tem strings, eu vou alimentar essa minha lista de nomes. Então eu pego aqui e conecto aqui. E agora eu vou ter que dizer para ele o que é que ele vai buscar dentro de cada um desses meus nomezinhos. Então, para eu dizer o que é que ele vai buscar, eu tenho que alimentar essa entrada aqui com mais uma string, que vai ser justamente o meu texto que ele vai usar como referência na busca.
Então aqui onde tem library, você vai digitar string, certo? E você vai pegar esse primeiro nó que temos aqui, ó, string. E aí aqui eu vou digitar exatamente o termo que ele vai usar para buscar nos meus nomes, que a gente já definiu aqui anteriormente, que seria o termo massa, perfeito? Você tem uma terceira opção aqui que eu vou deixar a cargo de você. Você pode querer colocar como verdadeiro ou falso, que é essa terceira opção aqui, ó. Essa opção, ele está dizendo o seguinte: você quer ignorar letras maiúsculas? Se você disser que você quer ignorar letras maiúsculas, então ele vai tanto buscar por massa com a letra M maiúsculo, como ele vai buscar por massa com M minúsculo, certo? A princípio, se eu não alimentar nada aqui nesse campo, ele vai considerar o valor falso, ou seja, ele vai dizer, ó, eu não vou ignorar as maiúsculas, então eu vou buscar exatamente aquilo que você digitou aqui, ó, incluindo o M maiúsculo. E aí, se você achar que é interessante para você, você pode deixar aqui o falso mesmo, mas caso você queira que ele considere tanto maiúsculas quanto minúsculas, você vai vir aqui em Search e vai procurar por Boolean. Você vai digitar B-O-O-L-E-A-N. E aí no Boolean, você vai colocar aqui um valor True e alimentar aqui, ó, esse campo, certo? Que aí agora você vai dizer para esse nó, olha, você vai ignorar as maiúsculas, certo? No meu caso eu vou dizer que não ignore as maiúsculas, eu quero pegar apenas os nomes na qual o M seja maiúsculo, perfeito? Então aqui agora ele vai me trazer um novo resultado. Esse resultado é uma lista de valores verdadeiros ou falsos, ou uma lista de valores booleanos, onde ele encontrou a minha sequência de caracteres massa, perfeito? Então, onde deu true aqui, que true em português seria verdadeiro, foi justamente onde ele encontrou essa expressão. E agora, com essa máscara de valores verdadeiros e falsos, eu posso criar aqui agora um filtro e selecionar apenas os materiais que têm essa identificação no nome. Você vai vir aqui na pesquisa, ó, e vai digitar filter, no inglês F-I-L-T-E-R, filter by Boolean mask. Esse nó serve para filtrar elementos com base em uma máscara. Então, quais elementos eu vou filtrar? Eu vou filtrar aqui esses meus elementos, que são os meus materiais, certo? Eu vou alimentar eles aqui e eu vou usar como referência essa minha máscara que foi construída com o nó string contains. Então, quando eu alimento essa máscara usando essa lista de materiais, onde for true, ele vai me retornar aqui em cima. E onde for falso, ele vai me retornar embaixo. Então perceba que ao expandir aqui os resultados desse meu nó, onde tem in foi onde os valores deram verdadeiro, ou seja, são os materiais que tem no nome a palavra massa. E onde deu out foi onde ele não encontrou, são justamente os valores falsos. Logo, eu tenho aqui agora duas listas, uma contendo os materiais que são de meu interesse e outra não contendo esses materiais. Deixa eu aproveitar aqui enxugando um pouquinho, ó. Uma vez então que a gente tem agora esse filtro criado, a gente pode puxar novamente o nome, só que agora só dos materiais que são do nosso interesse. Eu posso clicar aqui, ó, no Element Name, dar um Ctrl C, e aí dar um Ctrl V, que aí agora eu posso puxar esse nó para cá e alimentar ele com essa entrada dos meus elementos verdadeiros. Agora eu tenho aqui só os nomes que possuem massa, certo? E o que eu vou fazer agora é justamente adicionar um nó para substituir esse trecho massa por argamassa, certo? O nó que a gente vai usar agora é o nó string.replace. O replace é justamente, né, acho que meio intuitivo, ele vai buscar dentro de uma string por um termo e vai substituir aquele termo por outro termo, certo? É bem didático mesmo. Então, dentro dessas strings, ele vai procurar por... Aí eu posso até aproveitar, ó, o meu massa que já existe aqui atrás e colocar ele aqui. Que aí eu não preciso criar um novo nó, certo? Eu vou usar o nó que eu já tenho. Então ele vai procurar dentro dessas minhas strings por massa e deixa eu dar um Ctrl C, Ctrl V aqui, ó. E ele vai substituir por argamassa, certo? Replace with argamassa. Bora ver se deu certo? Aqui a gente já consegue ver o resultado, ó, argamassa. Então, onde tinha massa, ele já substituiu por argamassa. Mas o nome dos elementos não foram modificados ainda.
Para a gente modificar o nome dos elementos, a gente precisa utilizar um nó, que aí eu vou precisar que você instale um pacote no seu computador, que é o pacote do Clockwork, certo? Para você instalar pacotes, você vem aqui em pacotes, você vai pesquisar por um pacote, vai abrir uma janelinha, e aí você vai digitar aqui, ó, nessa parte aqui de cima, o nome do pacote. Você vai digitar o Clock, de relógio, e o Work, de trabalho, tudo junto. E aí vai aparecer, ó, Clockwork for Dynamo 0.63, 1.x, 2.x. Você vai baixar esse aqui, ó, o 2.x. E você vai clicar aqui, ó, em instalar a versão mais recente. Quando ele fizer a instalação, o Clockwork ele vai aparecer aqui nessa parte de add-ons. E quando você pesquisar por um nome de um nó, se este nó existir dentro do pacote, ele vai aparecer também aqui na sua pesquisa, perfeito? Então a gente não precisa necessariamente entrar aqui no Clockwork, sair procurando, a gente pode continuar usando o nosso search. Então aqui no search você vai procurar agora um nó que o nome dele é element, do inglês element, .setName. Então do jeito que está escrito aqui, ó, element.setName. E aí você vai puxar ele. Perceba que ele é, ó, do Clockwork. Tem a logo do Clockwork, que é essa engrenagem amarela, e tem o nome do pacote logo aqui do lado desse raiozinho. Esse nó é o nó que, de fato, vai pegar o elemento, no caso o material, e substituir o nome dele pela minha nova sequência de strings que eu tenho aqui, perfeito? Então é ele que, de fato, vai fazer a magia depois que a gente fez ali as devidas modificações. Então, na parte de elementos, a gente vai inserir aqui, ó, os nossos materiais que tem massa. Eu pego daqui e jogo para cá. E no nome eu vou colocar esses dados. Mas antes disso, eu vou mudar aqui, ó, de automático para manual. Por que eu fiz isso? Porque enquanto eu estou no automático, cada mudança, por mínima que seja, que eu faça aqui no Dynamo, já vai fazendo com que a minha rotina seja processada. Então, por exemplo, eu criei aqui o meu nó, alimentei ele completo, pelo fato dele estar no automático, eu já consigo verificar os resultados, porque ele já está o tempo inteiro processando ali as atualizações. Mas se eu colocar, por exemplo, aqui manual, ele só vai executar a rotina quando eu clicar no botão executar. Então, perceba que eu posso colocar aqui o meu nome e eu não consigo verificar nenhum resultado. Por quê? Porque eu não cliquei em executar ainda. Se tivesse no automático, ele já teria feito a modificação e já teria alterado o nome dos meus materiais. Mas eu não quero fazer isso agora, eu vou deixar isso para o final, porque eu quero ainda fazer alguns leves ajustes nessa minha rotina. Só para você saber, a rotina ela já está pronta. Eu poderia usar ela exatamente desse jeito que está aqui, já está tudo certinho, já está tudo resolvido, você chegou no produto final aqui desse nosso vídeo. O que eu vou fazer agora são alguns ajustes estéticos que podem auxiliar você em uma devida manutenção no futuro, ou até se você quiser que outras pessoas usem essa rotina, mas pessoas que não assistiram essa aula como você acabou de assistir, certo? Então o que é que você vai fazer? Primeiro, essas duas strings aqui, que justamente identificam a parte do nome que era e a parte do nome que passou a ser, eu vou renomear elas. Eu vou clicar com o botão direito e vou clicar aqui, ó, em renomear o nó. E eu vou colocar um nome mais didático, uma coisa mais intuitiva pra gente. Então aqui eu vou mandar ele colocar assim, nome antigo, certo? Então eu vou buscar aqui o nome antigo, ou poderia ser trecho do nome antigo também, pode ser. E aqui eu vou colocar novo nome, certo? Então no futuro, quando eu abrir essa rotina, eu vou saber que aqui eu tenho que procurar o trecho antigo, o nome antigo, e aqui eu vou inserir o nome novo, certo? Eu posso fazer melhor ainda, eu posso selecionar esses dois, ó, com a caixa de seleção. Você seleciona os dois nós e você digita no seu teclado Ctrl G para poder criar um grupo. Ou seja, você está agora colocando esses dois nós dentro do mesmo grupo. E eu posso colocar um nome nesse grupo. Eu vou chamar ele de entradas. Por que entradas? Porque perceba que de tudo que a gente tem aqui, a única coisa que eu vou ficar mexendo de fato são esses dois. Eu não preciso mexer em mais nada aqui em cima.
Quando eu disser o nome antigo e eu disser o nome novo, o Dynamo já vai fazer o processo todo, eu não preciso fazer mais nenhuma conexão, eu não preciso dizer para ele que material que eu quero, ele já sabe, ele já está entendendo pelo processo. Então a única coisa que eu preciso de fato ficar usando, que eu preciso ficar editando enquanto eu estiver usando a minha rotina, são esses dois nós aqui, ó, o nome antigo e o novo nome. E se você não quiser abrir a sua rotina para poder fazer o uso dela, você pode usar o reprodutor do Dynamo, que eu vou explicar daqui a pouco como é que ele funciona. Mas para você usar o reprodutor do Dynamo, você tem que fazer o seguinte, você vai clicar com o botão direito aqui nesse nó e você vai marcar essa opção, ó, Add entrada. E a mesma coisa você vai fazer nesse de baixo, ó, Add entrada também. Ou seja, eu estou reforçando para o Dynamo que esses dois nós aqui são as minhas entradas dessa rotina. Depois que eu fiz isso, tá tudo organizado, eu posso salvar essa rotina no meu computador e aí depois você pode fechar ela. Eu não vou salvar porque eu já tenho um arquivo salvo aqui igualzinho a esse que eu acabei de mostrar para vocês. Eu vou simplesmente fechar aqui e vou voltar no Revit para mostrar que o nosso trabalho ele deu resultados, certo? Só para mostrar para vocês, que não quero enganar ninguém, ó, aqui em materiais, eu vou abrir a minha biblioteca só para mostrar, ó, que a gente tem aqui diversos materiais que estão com o nome massa, certo? Massa, 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 massa. Beleza? Eu vou vir agora aqui, ó, no reprodutor do Dynamo. E aí você vai fazer o seguinte, você vai clicar nessa pastinha aqui, ó, e você vai localizar a pasta onde você salvou a sua rotina que você acabou de criar agora nessa aula. Procura essa pasta aí, clica nela e aí depois você abre ela, certo? E aí quando você abrir ela, vai aparecer as rotinas que estão dentro dessa pasta, ok? No meu caso, na pasta que eu salvei a minha rotina, eu só tenho essa rotina aqui, então ela é a única que está disponível. Rotina para mudar o nome do material. Você vai expandir a rotina clicando nesse botãozinho do meio aqui, ó, editar entradas. E aí ele vai mostrar as nossas entradas aqui, ó. Eu tinha colocado essa como nome atual e a outra eu coloquei como nome novo. Então aqui eu vou buscar nome atual, massa, e o novo nome eu vou colocar, ó, argamassa. E aí, depois que eu fiz esses preenchimentos, eu vou dar um play, que é para executar a minha rotina. Tudo pronto, execução concluída, eu posso fechar aqui o reprodutor e abrir os meus materiais para ver se de fato ele fez a modificação. Vou procurar aqui agora argamassa, ó. Vamos ver se ele mudou. Deu certinho, ó. Posso verificar aqui, deixa eu até aumentar aqui a visualização. Se eu for procurar por massa, ó, para a gente ver se ainda ficou alguma massa aqui escrita, né? Vamos ver se ficou ainda algum material com o nome massa. Ficou esse. Por que que ele não mudou esse? Porque na minha rotina eu disse que quando ele fosse procurar por massa, ele ia procurar massa com M maiúsculo. Lembra que eu falei que era para deixar falso aquela opção? Então, como eu deixei falso, ele não identificou esse massa aqui, porque é um M minúsculo, então ele não mexeu nesse nome. Manteve piso de massa pré-definida e aqui ele mudou, porque aqui era onde eu tinha de fato massa com M maiúsculo, certo? Bem legal, não é? E eu posso fazer isso com qualquer coisa. Vamos supor que eu quisesse modificar aqui o aço. Então eu venho aqui em reprodutor, ó, eu expando aqui, eu vou botar, ó, no lugar de aço, coloque metal. Vamos dar o play? Vamos ver o que vai acontecer. Abrir materiais, vou procurar agora aqui metal, aí ele mudou. Cadê aqui, ó? Agora eu tenho aqui, ó, metal, 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 metal. Antes era aço, aço carbono, aço cromo polido, aço polido. E essa é a lógica, certo? Então, se você curtiu esse vídeo, se você curtiu essa aula de Dynamo com essa explicação bem clara, bem detalhada, você deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Qualquer coisa, deixa o seu comentário. Achou difícil, achou fácil, foi muito rápido, muito devagar? Me diz aí o que é que você está achando, certo? E para aqueles que tiverem gostado bastante aqui desse trabalho, saiba que eu tenho um curso completo de Dynamo que eu estou disponibilizando aqui na descrição desse vídeo. Você vai acessar lá o link do curso na Hotmart e você vai verificar que lá eu explico não só como gerar essa, como diversas outras rotinas, e eu lhe dou toda a base teórica para você ter autonomia na hora de gerar uma rotina no Dynamo.
Eu não quero simplesmente que você faça a rotina e depois fique fazendo um trabalho mecânico. Eu quero que você entenda todo o processo de construção daquela rotina, porque depois, se você quiser modificar alguma coisa, ou até se você quiser a partir daquilo construir uma outra rotina, eu quero que você tenha essa capacidade, certo? Essa rotina que eu mostrei aqui agora, por exemplo, a gente está fazendo simplesmente a modificação de um trecho do nome por outro trecho, mas com essa mesma linha de raciocínio, você poderia criar uma outra rotina para adicionar um texto no final do seu nome do material, por exemplo. Se você quisesse colocar ali o nome, de repente, da sua empresa no final de todos os materiais, você pode fazer isso, tem rotina para poder fazer isso de forma automatizada. Então a ideia do curso é essa, a ideia é permitir que você pense, que você entenda e que, acima de tudo, você seja autônomo na criação de suas rotinas, trabalhando com Dynamo de forma automatizada, ganhando tempo e ganhando dinheiro, certo? Então, meu muito obrigado pela sua atenção, dá uma conferida e qualquer dúvida, deixa um comentário. Até o próximo vídeo.